Abram suas Bíblias em 2 Coríntios. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios. Abra suas bribas em 2 Coríntios, capítulo 11. Estamos na campanha de ler a Bíblia, né? Estamos lendo livro por livro. Então essa é a parte final do livro de Coríntios. Já lemos o livro de Coríntios, primeira carta todinha, segunda carta agora, estamos no capítulo 11. Possivelmente amanhã iremos escolher qual livro que a gente vai ler na semana que vem. Poderá ser Efésios, poderá ser Eclesiastes. Vocês é quem decide. O livro que você mandar eu ler, eu vou ler, tá? Os que votarem, o máximo que votarem, o livro de Coríntios foi o máximo, né? Todo mundo queria que eu lesse Coríntios. Para você entender bem, tem os outros vídeos que eu gravei anterior, parte 1, parte 2, parte 3, tá? Essa parte agora abrange 2 Coríntios, capítulo 11. Eu quero convidar você para ler comigo e colocar aí, escrever o que você entendeu, tá bom? Palavras do Senhor. Abre o nosso coração, Deus, para a tua palavra, porque ela é eterna e bendita, para todos sempre. Amém. Amém, amém, amém. Quem gostou, coloque aí o seu xizinho aí, seu ok, se inscreva no nosso canal, tá? E muito obrigado. 2 Coríntios 11. Quisera eu me suportais um pouco na minha loucura. Quem vem lendo comigo sabe o que ele vem falando, né? Porém ainda, que ele mostrou que ele era mais zeloso, que ele trabalhou mais do que os outros apóstolos, que tem muita gente na igreja dizendo que ele não era apóstolo, tentaram destruir a imagem de Paulo, né? E ele falou sobre o que ele fez, fome, ele falou sobre açoites, prisões, fome, né? Agora ele vai falar o que Deus revelou a ele, as revelações poderosas que Jesus revelou a ele, isso tudo mostrando que ele é um apóstolo escolhido por Deus, porque os judeus estavam no meio da galera que Paulo formou, dizendo que Paulo não era judeu, que Paulo não era apóstolo, porque Paulo não tinha visto Jesus. Então havia essa confusão. Então ele vai mostrar agora as partes das revelações que ele teve. Quisera eu que suportasse um pouco da minha loucura, que antes ele senta o pau, né? Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Essa parte aqui eu já li. Agora era o 12 e o 13. Mas vamos ler, continuar lendo de novo, né? Então, Paulo queria apresentar aquela igreja como uma virgem para um marido, né? Mas temo, assim, que como a serpente enganou a Eva, com sua astúcia, assim também sejais da mesma sorte enganados, corrompidos, né, os vossos sentidos. Isso é a parte da simplicidade de Cristo. Porque tem a gente dizendo que era isso, que era aquilo, que Paulo não era nada, né? Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que nós não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Então, se alguém for pregar outro evangelho, eles estão pregando a si mesmo, pregando outra coisa, vocês vão sofrer. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes dos apóstolos. Então ele diz, eu não fui inferior a nenhum dos apóstolos, nem a Pedro, nem a Tiago. E se eu sou rude nas palavras, ou seja, se eu sou brabo, não sou, contudo, na ciência, mas já em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos exalte, porque de graça vos anunciei o evangelho. Ele está dizendo, de graça eu não fui aí cobrar nada, nem ganhar dinheiro. Eu fui pregar de graça. Outras igrejas despojei eu para vos servir. Deixei outras igrejas, né, para atender vocês. Recebendo até salário, mostra que um pastor, um padre, pode receber salário, sim. Mas ele deixou uma igreja que dava salário a ele para ir para os coríntios pregar sem salário. E quando estava presente convosco, eu tinha necessidades, ou seja, eu tinha falta das coisas, mas a ninguém pedi nada. Eu não fui pesado a nenhum de vocês. Ou seja, ele disse, eu não fui aí ganhar dinheiro, eu não fui ganhar suas ofertas, né? Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram minha necessidade. Então, outros irmãos vieram da Macedônia e supriram a necessidade de Paulo. Em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Então, eu não quis ser pesado ou sujeito a vocês, né? Eu não precisei de vocês para nada, né?
Como a verdade de Cristo está em mim, olha só, esta glória não será impedida nas regiões de Acaia. Então, ele não está falando para se autogloriar, ele está dizendo que foi. Por quê? Porque não vos amo. Deus sabe. Por que eu fiz isso? Porque eu não vos amo? Ele está sendo irônico, né? Deus sabe. Mas o que eu faço, o farei, para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião. Ou seja, eu faço isso para cortar a ocasião daqueles que querem falar de mim. Olha, tá vendo? A fim de que naquilo em que se gloriem, sejam achados assim como nós. Então eles se gloriam, mas eles querem dinheiro. E Paulo não foi pregar por dinheiro, mas ele tinha o seu salário de outra igreja, ele deixou para ir pregar entre os coríntios. Porque tais falsos profetas, apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então o Satanás se faz em anjo de luz, os falsos profetas se fazem de profetas de Deus. Não é muito porque os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ninguém me acha que eu sou burro. Ou então recebei-me como burro, insensato, mas que também me glorie um pouco. Deixa eu dizer as coisas. O que eu digo, não digo segundo o Senhor, mas como louco, nesta confiança de gloriar-me. Pois quem muito se gloria, segundo a carne, eu também me gloriarei. Então os caras lá ficam se gloriando, dizendo que é os caras, dizendo que é apóstolo, dizendo que é judeu, e que Paulo não é judeu, que Paulo não é apóstolo, coisíssima nenhuma. Eles não, tem direito de eu dizer as coisas. Porque sendo-vos insensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Então, se vocês são tolos, acabam tolerando os tolos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão. Se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém vos se exalta, se alguém vos fere no rosto. Ele diz, se alguém prejudicar vocês, eu vou ser sofredor, que eu sou o pai de vocês. Eu sou o pai da igreja de Coríntios. Paulo dizendo, né? Envergonhando digo, como se nós fôssemos fracos, mais do que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Se eles têm ousadia de dizer que são os bambambam, os macaxeira dos céus, eu também digo. Aí ele vai, são hebreus? Eles são hebreus, são judeus? Também eu sou. São israelitas? Também eu sou. São descendentes de Abraão? Também eu sou. Porque os caras dizem, não, nós é descendente de Abraão, esse Paulo aí é meio romanizado, a mãe dele é romana, o pai é judeu, é uma mistura, nós é que é coisado, ele não é coisado não. Olha, sempre houve isso, né, gente? Sempre houve isso. Tem gente que se acha, né? Tem gente que se acha, tem gente que pisa no chão porque é obrigado. Então ele está falando, são ministros de Cristo? Falo fora de mim. Aí ele estava exaltado. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoite, mais do que eles todos, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muito mais. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, ou seja, 200 açoites, menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, ou seja, esse passou no abismo, ele ficou perdido no mar, né? Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha própria nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Veja que a vida de Paulo não foi tão fácil assim. Hoje é chique ser crente, hoje é fácil ser crentinho de Jesus. Hoje é fácil ser cristão, ser católico, mas naquela época não era tão fácil assim. Os cabas sofriam muito, viu? Em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, com muito frio e nudez. Paulo estava dizendo que sofreu. Aí vem uns caras, uns engomadinhos, dizer que Paulo não é apóstolo. Eita! Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado que eu tenho por vós. Ou seja, ele se preocupava com a igreja. 262 likes. Muito obrigado, gente.
Quem enfraquece, quem também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que também não se escandalize. Ou seja, ele ficou fraco, ele ficou desanimado. Se não convém gloriar-me no que diz a respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eterno, bendito, sabe de tudo e sabe que não minto. Em Damasco, governava sobre o rei Aretas, pôs guardas para me pegar, para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela na muralha, e assim escapei das mãos dele. Ele estava falando o que sofreu, né? Versículo 12. Em verdade, não me convém gloriar, mas ele quietou-se. Mas passarei as visões do Senhor que tive. Então ele vai contar agora as revelações, né? Conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Então, esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. E esse homem foi Paulo. Por isso que ele fala, conheço um homem. Quando alguém diz, alguém me falou, um amigo do meu amigo, às vezes é a pessoa. Paulo diz, um homem há 14 anos foi até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, fora do corpo, não sei. Deus sabe. Então ele não sabe se viajou para o céu, no corpo ou fora do corpo. Então, dos apóstolos, Paulo foi o único que foi aos céus. Fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, que o homem não é lícito falar. Ou seja, eu ouvi coisas lindas que o homem não é permitido falar. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque darei a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, do que em mim vê ou que me ouve. Então ele falou para não se gloriar a si mesmo. Por isso que ele contou, ouvi alguém há 14 anos. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Esse espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Esse mensageiro na carne é uma polêmica muito grande. Seria um costume, seria um vício, seria um pecado, seria um demônio. Então há essa parte aqui de 2 Coríntios 12, é muito polêmica, porque ele fala que existe um mensageiro do diabo para esbofeteá-lo. Poderia ser uma deficiência, poderia ser um problema e poderia ser um demônio. Olha só, o que é que você acha que está aí? E para que não me exaltasse, ou seja, ele teve tantas revelações, que para ele não se exaltar, foi-lhe enviado um mensageiro, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear a fim de não se exaltar. Então, até hoje, essa parte que Paulo fala em sua carta é muito polêmica. Uns acham isso, outros acham aquilo. O que é que você acha? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Esse espinho na carne pode ser uma doença também, uma deficiência, um comportamento. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me? Vós me constrangeste, eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior ao mais excelente apóstolos, ainda não sou. Então ele está mostrando que ele não foi inferior a nenhum dos apóstolos, já que, ele conheceu o terceiro céu e viu coisas que ninguém viu, e que não consegue nem falar. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoei-me este agravo. Ele falou assim, qual é a diferença entre vocês e as outras igrejas dos outros apóstolos? A única diferença é que eu não precisei de vocês para nada.
eu nem recebi salário de vocês. Aí isso aí foi um agravo. Ele foi irônico nessa parte, né? Então, perdoai-me este agravo. Ou seja, eu não precisei de vocês para nada, né? Naquela época, poderia ser um agravo a pessoa não querer, né? Eis aqui, estou pronto para terceira vez ir ter convosco. Então, ele já foi duas, né? Agora ele vai a terceira vez. Não vos serei pesado. Vou de novo, mas não vou precisar de vocês. Pois não busco o que é vosso. Eu não busco nada aqui de vocês. Assim, a vós. Eu busco a vocês, eu quero vocês, eu não quero que vocês tenham. Porque não devem os filhos tesouros para os pais, mas os pais para os filhos. Aí ele fala, os filhos não dão tesouro para os pais. Os pais é que dão tesouro para os filhos. Isso é uma maneira que ele usou para dizer que ele é pai da igreja, daquela igreja. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ele diz que ama os habitantes de Coríntios, mesmo sendo por eles menos amado. Mas sejam assim, eu também vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei, ou seja, eu me aproveitei de vocês, eu mandei buscar alguma coisa de vocês por alguma pessoa que eu enviei. Roguei a Tito, enviei ele como irmão. Porventura Tito se aproveitou de vocês? Eu enviei Tito a vocês. Tito pegou alguma coisa de vocês? Não andávamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Guardai-vos que ainda nos desculpe convosco. Então, você nos desculpa, a gente não prestou nada de você. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amado, para vos edificar. Então ele está mostrando que o interesse dele em lá era a alma, era o pessoal. Porque o pessoal da Macedônia é quem sustentava Paulo, é quem ofertava Paulo. Já o pessoal de lá não ofertava, e ele disse, eu nunca quis nada de vocês. Por que será? Será que eles eram mão fechada? Ou Paulo sabia disso? Né? Então, porque receio, quando chegar, não vos ache como eu queria. Ou seja, eu receio ir aí, mas chegar aí vocês não estão do jeito que eu deixei. Ou seja, achando vós como não quereis, que de alguma maneira haja pendência, invejas, iras, porfias, detratações, mexericos, orgulho, tumultos. Ou seja, ele mostrou que a igreja estava em conflito, que era um grupo de crentes que entraram lá, dizendo que eram judeus e que Paulo não tem autoridade nenhuma. Para você ver que esse moído, a igreja não fazia nem 50 anos que tinha sido formada por Cristo, mas já tinha se moído, isso é do homem mesmo, né? Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependam da imundícia, fornicação e desonestidades que cometeram. Que Paulo era radical nessa área, né? Capítulo 13, que é o último capítulo, né? Então vamos ver o que é que Paulo diz aqui no final. Esta é a terceira vez que vos tenho convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Então, possivelmente, essa segunda carta de Coríntios não seja a segunda carta, e sim a terceira carta. Mas não só tem 1 Coríntios e 2 Coríntios, pastor? Tem. Mas pelo texto mostra que tem outra carta. E por que essa carta não foi apresentada? Aí eu não sei. Olha bem, Paulo deixa bem claro. É esta a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada essa palavra. Então, essa carta aqui de 2 Coríntios pode ser a terceira carta de Coríntios. Aquela primeira carta de Coríntios pode ser a primeira. E a segunda? A segunda foi omitida. Por que a segunda foi omitida? Vamos ver se o texto diz alguma coisa? Já anteriores disse que segunda vez vos digo quando estava presente, mas agora, estando ausente, o que escrevo, os que antes pecaram e todos os mais, que se outra vez for, não lhe perdoarei. Então, possivelmente, existe a primeira carta de Coríntios, a segunda carta de Coríntios que foi omitida e a terceira, que é essa que a gente está lendo. E a segunda carta tem nomes de pessoas e pecados que a igreja cometia.
E a própria igreja omitiu essas cartas, né? Não deixou passar. Mas ele avisa, ó, já anteriormente vos disse que segunda vez vos digo, quando estava presente, mas agora estando ausente, o que escrevo aos que pecaram, todos os mais, que se outra vez for, eu não vos perdoarei. Olha, visto que buscai uma prova de Cristo em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Aí ele diz, vocês buscam uma prova em mim, mas Cristo, que é a maior prova, que Cristo é tão poderoso no meio de vós, então Cristo estava comigo. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Então Paulo manda os coríntios olhar, será que você está na fé mesmo? Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo, ou vocês não sabem, que Jesus Cristo está convosco, se não é que já estáis reprovados. Ou seja, se Cristo está convosco, se Cristo não estiver convosco, é porque você já está reprovado. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum. Ou seja, ele pede a Deus para Deus não fazer mal aos crentes de Corinto. Não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Então a igreja de Corinto estava acabando de reprovar Paulo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então nós não podemos nada contra a verdade, senão a própria verdade. Porque nos regozijamos, está fracos. Quando vós estáis fortes, o que desejamos é que vossa perfeição. Portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para a edificação e para a destruição. Então, Paulo fala que existia um poder nele, que ele podia construir uma pessoa e ele podia destruir uma pessoa. Pragas, né? Alguma coisa. Da outra vez, na outra carta, ele condenou o cara a doenças, né? Então ele diz aqui, ó, portanto escreva estas coisas, estando ausentes, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, edificação, e não para destruição. Então ele tem o poder de edificar, mas também tem o poder de destruir. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz seja convosco. Então ele fala no Deus de amor e de paz e viver em paz. Todos os santos vos saúdam. Então todos os santos que estavam com Paulo, quando Paulo estava escrevendo, mandaram uma lembrança. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja-vos convosco, seja convosco. Palavras do Senhor. Amém? Está terminado aí o livro de Coríntios. E o que é que você entendeu? O que é que você entendeu desse livro de Coríntios? Então aí está terminado o livro inteiro de Coríntios, de 2 Coríntios, tá? Um dos maiores mistérios aí é que ele fala da terceira vez que vai por boca de outro, né? Povo abençoado de Deus, vamos curtir e compartilhar os vídeos do canal. Alcione! Então, possivelmente existe a carta de 1 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, e essa carta que é a de 2 Coríntios fosse a terceira, porque o texto deixa a desejar essa parte. E a carta de 2 Coríntios seriam correções que talvez os pais da igreja não guardaram ou quiseram tirar, tá? Pode ser um livro perdido, né? Ok? Por que o rejeitaram, pastor? Porque se infiltraram judeus no meio da igreja de Coríntios, e esses judeus começaram a dizer que Paulo não era apóstolo coisíssima nenhuma, Paulo nunca andou com Jesus, Paulo é um romano misturado com judeus e não tem força espiritual para ditar nada. E os caras acreditaram, velho. A igreja não é assim? Você passa
às vezes, muitos anos fazendo tudo certo. Se alguém disser que você peidou, pronto, todo mundo acredita. Eles nem perguntam a você, irmão, você peidou? Não. Fulano disse, já acredita. É porque existe uma predisposição no coração humano, né? Entendeu agora, gente? A linguagem dos peidos? É isso mesmo, foi desse jeito. Paulo passou muito tempo trabalhando, lutando, convertendo os caras. Quando os caras se converteram, chegaram os jujus e disseram, não, esse Paulo aí? Paulo nem teólogo é, rapaz. Nem teólogo é. Paulo era um perseguidor, meu irmão. Agora está dando uma de crente e quer ser mais apóstolo. Aí e os caras acreditaram, meu irmão. Os caras acreditaram. Né? Aí Paulo disse, graças a Deus que eu não dependi de nenhum de vocês. Né? Senão vocês iam dizer, tá vendo? Ele veio aqui só para ganhar dinheiro de nós, para pedir o dízimo, né? Não. Paulo recebia dinheiro, sim, mas dos macedônicos. Ele não aceitava dinheiro dos coríntios. Há quem diga que os coríntios eram meio fechado. Era meio, mão de vaca. Mas é o que se entende no texto, né? Nós não podemos, uma coisa que 30, 40 anos, num texto de 2 livros, né? Paulo chegou a ficar decepcionado até a morte. Porque a igreja de Corinto era um troféu. Era algo glorioso que Paulo tinha feito. Paulo tinha dedicado toda a vida aos coríntios, macedônicos, e os coríntios disseram, não, nada disso não. Uns voltaram para os deuses antigos. E outros, assim, aquele negócio, entendeu? O cara disse, não, essa igreja é mentirosa, essa outra é mentirosa, o cara sai e vai tomar cachaça. Eu já vi tanto isso, gente. Eu já vi gente, o cara, vem cá. Essa igreja não guarda isso, essa igreja não guarda aquilo, essa igreja não guarda aquilo. Aí o cara é mesmo, é? Tá. Aí ele nem foi para a igreja do cara que quebrou a outra igreja, né? Ele vai tomar cachaça. O ritual do perdão é interessante, mas sim, existe um ritual do perdão. Contra situações, né, que você pecou, alguém pecou, existe um ritual. E eu falo no nosso canal. Coloca aí, ritual do perdão. Joilson, inclusive quando se faz os espíritos que seguem a pessoa por causa do... a pessoa fica com sentimento de remorso, essas coisas, para de perseguir. Aborto fantasma, essas coisas, né? É verdade, pastor, para derrubar é fácil, o povo acredita, sem ao menos questionar o fofoqueiro. Não questiona, não. O quê? Você fica 40 anos indônimo. Indônimo perfeito ninguém é, porque a Bíblia diz, não existe um justo que não peque. Todo mundo é pecador. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Então o cara está com a vida idônea. Aí de repente vem um fofoqueiro, aí convive com a pessoa 1 semana, 2. Aí diz, mas rapaz, tu não sabe. Fulano soltou um pum. E foi assim. Ih, desse jeito. Virgem Maria, se mesmo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome... Eu pensei que ele não soltava pum, não, mas soltou. E é fedorento, isso. A pessoa já fica intrigada da pessoa. Não quer nem saber. Ou seja, então aquela pessoa que trabalhou tanto tempo não vale nada. Né? Eu sei que ele não vale nada, mas ele gosta de você. E aquele que contou... Por isso que a Bíblia diz que o fofoqueiro separa os melhores amigos e destrói muitas coisas. Destrói casamento, destrói igreja. A igreja de Corinto estava sendo destruída por fofoqueiros e religiosos, querendo que os caras se circuncidassem, querendo que os caras fossem judeus. E com isso eles alegavam, Paulo não é judeu. Ele disse, eu sou judeu também. Paulo era judeu de um pai, eu era o pai que era judeu, eu era a mãe. Paulo fazia parte do Sinédrio. Paulo era mestre, ele estudou com Gamaliel. Gamaliel foi o professor de Paulo e foi aluno com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aluno do templo e Gamaliel foi aluno. Depois Jesus morreu, Gamaliel virou professor e se tornou professor de Paulo. Aí vem essa fofocada toda e Paulo se zanga. Paulo fica irado. Aí Paulo diz, olha, eu não dependi de vocês de nada. Eu fui aí, eu recebia salário. A igreja era forte, eu não precisava de você de nada. Eu preguei com amor, eu ensinei alguma mentira para você, eu peguei alguma coisa de vocês, Tito pegou, os caras que eu enviei pegou alguma coisa de vocês? Nenhum. Até ele diz, me desculpe, que eu não quis pegar nada de vocês, me desculpe.
né? Ou seja, ele foi irônico. Então, esse conflito aí de Paulo já foi perto da final de vida de Paulo. Há quem diga que Paulo nunca mais voltou para Coríntios, tá? A igreja de Corinto foi atacada, a cidade foi destruída, os crentes se espalharam, né? E essa data dessa segunda carta aí é mais ou menos anos 50 depois da morte, anos 50 depois de Cristo. Ou seja, Cristo já fazia 33 para 47 para 50, 17 a 20 anos que Cristo já tinha ido para o céu, né? Então Paulo estava tentando organizar a igreja. Mas também do outro lado tem os apóstolos, Pedro, Paulo, também tentando organizar suas igrejas. As igrejas não tinham um alinhamento. Não era todo mundo junto. Paulo era de um lado, Pedro era do outro, Apolo era de outro. Apolo era meio judaizante, tá entendendo? Apolo chegou rebolando, né? Isso já aconteceu tanto, gente, tanto. Quem trabalha com a igreja sabe disso, né? Quem trabalha com a igreja sabe disso. Eu me lembro que eu trabalhei num lugar chamado Mossoró, né? A gente fundou, trabalhou muito lá, e libertação, oração, né? É moído. Aí então deixa para lá. Então preste atenção. A questão é que tem aquele cara que chega só para rebolar. Tem aquele cara que vai, arranca o toco, faz a estrutura. Aí tem outro que chega só, rebola. Aí a turma cai em cima. Aí esse é que é pastor, mas o outro só vivia dormindo porque trabalhava o dia todo para levantar a igreja. Esse aqui, esse é pastor que sabe até falar inglês. Fala inglês, fala. Ritual. Você sabe o que eu falei? Não sabe, porque você não estudou inglês, meu irmão. Vai estudar inglês. Então, as cartas de Paulo nos ensinam as doutrinas de Paulo, doutrinas paulinas, porque tem a doutrina de Pedro, tem a doutrina de Tiago, tem a doutrina de João, né? Então, assim, a igreja ela não foi formada uma só, porque até não era um apóstolo, eram 12. E fora os 12, outros foram surgindo, como Tito, Lucas nunca foi apóstolo. Lucas era discípulo de Jesus, mas depois da morte de Cristo. Lucas nunca andou com Jesus. Então, foi nascendo uma igreja ali, outra acolá. Por isso também nós temos que compreender que não existe uma doutrina só, porque a igreja não foi formada de uma só. Temos a Batista, temos a Assembleia de Deus, cada igreja tem sua doutrina e nós temos que respeitar a doutrina. Porque eles têm pensamentos diferentes, porque nós somos humanos. Sabe o que é humano? Zuzu, mamã, nonós. Você pode viver Deus dentro de qualquer igreja. Você pode viver Deus dentro de qualquer doutrina, radical ou liberal. Tá? O importante é você viver Deus. Deus está no seu coração. Tá? Deixa eu ver mais. Conga, lhaconga, Boa noite, pastor. Então, quando alguém fala das diversas doutrinas das igrejas, eu não me assusto, não. Por quê? Não, porque são diversos pastores diferentes. Vocês queriam que tudo fosse igual? Às vezes tem gente que prega uma ilusão. Irmãos, o evangelho de Jesus é um só. Sim, meu irmão, é um só. Mas os homens são diferentes. A própria igreja, existe a igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia mandava oferta, os filipenses mandavam oferta para Paulo, que Paulo disse, eu estou abastado, eu tenho tudo, não me falta nada. Já a igreja de Corinto era mão de vaca. A igreja tinha pena, e Paulo sabia disso, então Paulo disse, pô, não vou dar não quero não. Eu não quero. Entendeu? E isso existe até os dias de hoje. Tem pessoas que têm um coração muito aberto para Deus, outros são mais fechados, mas são tudo cristãos, tá? Dá-me um número para eu conseguir, até porque tem várias igrejas no mundo, mas o vento, aonde Deus leva, aí fica correto. Tem muitas igrejas no mundo, tá? Muitos tipos de igreja. E as igrejas, elas tomam, até as mesmas igrejas. Por exemplo, a igreja Assembleia de Deus no Canadá, não é a mesma Assembleia de Deus, e e não é, do que a Assembleia de Deus no Brasil. Lá no Canadá eles são liberais, usam batom, usam brinco, até alguns fumam cigarro. Então, o que está acontecendo?
Cultura. As igrejas, por exemplo, Universal. A Igreja Universal aqui no Brasil é uma, mas a lá da África é outra. Eles dançam, eles pulam, eles brincam de roda. Brincam de roda no meio da igreja. Tem umas igrejas lá, batistas, na África, que os caras vão dar oferta dançando. E dançando zumba. Olha só, é tudo parente de Silva Regina Salles. Os caras dançando zumba, rebolando, as mulheres rebolando. Aquilo não é indecente para eles. É engraçado, é gostoso. Se uma mulher entrar na igreja rebolando, balançando a bunda, todo mundo vai dizer, sangue de Cristo é poder, isso é o Satanás, sangue de Cristo tem um poder, ela tem um bundona, eita. Não, mas eu estava vendo um culto na África, de uma igreja batista, meu amigo, que os cabas davam cambalhote. Aí o pastor, vamos à hora da oferta! Aí cada um pegava suas pratinhas, aí os pastores, e as mulheres dançando, os homens dançando, fazendo sinal com as mãos, dançando, balançando a bunda, conga, lá, conga, 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 tum, tim, tum, ia lá e ofertava, dava cambalhote. Se fosse no Brasil, seria do sassá, tatá, nanás. Entendeu, menino? Mas a cultura, né? A cultura, né? Antônia diz, logo lá que eles têm a bunda grande, mas ninguém liga, é como na tribo de índio. Os pastores vão pregar na tribo de índio, as irmãs tudo nua. Tudo nua. Você que é pastor que reclama porque as irmãs usam roupa curta, vai pregar lá na tribo de índio, as irmãs são tudo peladinhas, ainda cruzam as pernas. Entendeu? Ou você se acostuma, ou você fica doido e dá um tiro na cabeça. Quantas igrejas tem na tribo dos índios? Pastor, vamos chamar os outros índios, bora. Aí lá vem as irmãzinhas de 10, de 12, de 15, de 20, de 30, as irmãs de 60 anos, tudo pelada. Os irmãos pelados, vinha tudo, tava pescando, né? Com as varas de pesca, cada vara, né? Tudo pescando. Aí quando começa a se alegrar, meu amigo, sim, para eles não é indecente. Mas o pastor vai, ai meu pai, ai meu Deus, eu reclamava porque a irmã usava um decote, a irmã estava com os peitos lá de fora. Eu reclamava porque a irmã tinha a saia curta, agora a irmã até é nua, ainda está com as pernas cruzadas. Ai, Então, assim, quando a gente bate para a cultura, a gente tem aquele choque. Tá entendendo? Sim ou não? Aí tem igreja que dança, aqui no Brasil tem igreja que tem coral de dança, né? As meninas tudo composta, mas lá na África elas dançam e pulam muito, e tudo com os peitinhos do lado de fora. Então, é a cultura deles, pastor. Sim, é isso que eu estou lhe dizendo. Estou lhe dizendo. Esses caras que fazem reunião, vamos pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, quando a gente chega nos Estados Unidos, a igreja dele é uma bomba. Tem até boate dentro da igreja. Tuc, os irmãos. Uhul! Os cultos da África são maravilhosos, eu gosto, né? Aí tem irmãos que gostam de escutar os cultos das Índias. E porque é muito poderoso. Bem, a cultura existe. Para uns o batom é pecado, para outros não é pecado. Entendeu? E o choque cultural, cada um obedeça na sua cultura. Infelizmente é assim. Se a gente quisesse, pastor, tem que ser uma igreja só. Eu já, numa palestra, o cara disse, pastor, a igreja tem que ser uma. A doutrina tem que ser uma. Aí eu disse, eu desafio você me mostrar onde é que tem isso. Não existe judeu um acha uma coisa, outro acha outra. Não existe igreja cristã É querer demais, meu irmão. Você está querendo demais, velho. Você está querendo que o céu seja aqui. Agora eu não estou dizendo que fulano está errado ou certo. Eu estou dizendo que existem culturas diferentes. Então, assim, o evangelho estava em culturas diferentes. Os macedônicos eram extremamente maravilhosos. Os coríntios, às vezes, tinham uns treco-treco, eles acreditavam em todo mundo, né? Acreditavam em todo mundo. O cara chegava, né? E detonava, né? Detonava. Deixa eu ver. Isso é costume. Igreja está, tal. Cada igreja tem. E você tem que obedecer à sua igreja, tá? O seu pastor, os seus sacerdotes, né? Como evangelista, já fui transcultural em muitas áreas. Tem igreja que só pode pregar de barba. Tem igreja que não pode pregar de barba. Tem igreja que não pode pregar de bigode. Ou seja, me mostra, a igreja não é uma, ela nunca foi uma. Ela
tem 12 discípulos. E os 12 discípulos eram totalmente diferentes. Por exemplo, tem a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela vendeu tudo e ficou pobre. Tem os macedônicos. E os macedônicos eram maravilhosos, né? Eles abastavam a pessoa de um jeito. Os macedônicos tem na Bíblia, e os filipenses eram um dos povos que mais abençoaram o evangelho. Mas tem gente que acha ruim. Então, o ser humano é muito diversificado, tá? Muito diversificado. Eu estava vendo na internet um cara que estava falando mal, né, do país que está em guerra, porque quando ele foi lá, toda casa que ele ia, os caras ofereciam café, tratavam bem ele, e ele estava falando mal, né, da Ucrânia, porque as ucranianas eram muito alegres, conversadoras, queriam conversar. Em toda casa que ele ia, tinha café, ele tinha que beber café, ele tinha que almoçar, ele tinha que comer. Eles ficavam, você está bem? Você está satisfeito? Então ele achou ruim isso aí. Esse cara devia ir lá para outro lugar, que os caras comem ele assado, né, na brasa, né? Eu achei ele um leso. Um leso que não sabe valorizar o que é bom. Porque o que ele disse, para mim, é glória. Se realmente a Ucrânia, antes da guerra, era desse jeito, muito gentil, muito conversadora, fazia sala, chama-se fazer sala, né? É quando chega alguém de fora, a turma reúne todinha na sala, fica ouvindo, fica interagindo. Tem países que você chega num lugar, ele mal recebe você, cada um no seu quarto, você que se dane. Se você passar mais de 20 minutos na casa dele, eles não querem. Mas lá, segundo esse rapaz, eles ficam fazendo sala para você. E as meninas, tá com fome? Quer beber água? Você quer alguma coisa? E ele achou ruim, velho. Ai, meu Deus! Ele não gosta dessas coisas. Tem gente que não gosta do que é bom, né, gente? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de ser maltratado, né? Eu assisti o vídeo dele 2 vezes, eu e Alcione, porque o que eu não gosto na Ucrânia. Ui! Depois pronto, vai para um lugar que tem um negão com um cacete bem grande e pá! Pá! Aí você vai gostar. Eita! Tô dizendo a você que no mundo tem gente de tudo. Tem gente que vai, se você der um beijo nele, ele vai lembrar para sempre. Mas tem gente que só lembra de você se você der uma paulada na cabeça dele. Pois é. A diversidade na igreja, sim. A paz, pastor, a paz. Eu acho assim, eu fiquei assim, eu acho que eu vou orar para esse homem ir para aquele lugar que os caras pegam um cacete assim, o cara chega na casa deles, eles perguntam, tu é cristão? Aí o cara diz, tome. Aí ele vai gostar. Mas ele achou horrível, que ele foi para uma casa cheia de ucranianas bonitas e lindas, e as ucranianas ficavam, tudo bem? Você quer beber água? Quer água? Quer café? Você está bem? Está quente? Está frio? Quer algo para enrolar seus pés? Oh, meu Deus, só faltou, quer um beijo? Não, isso é horrível. Ai, eu me senti tão oprimido. Ave Maria. Eu já vi tanta gente assim. É gente que se incomoda com o que é bom, né? Ele fala da Ucrânia porque não está acostumado com quem é bom. Michele Silva. Tu assistiu, Michele, esse vídeo? O que eu não gostei na Ucrânia. Eu achei leso demais. Eu respeito, porque a pessoa tem direito de ser leso, né? Eu acho que ele vai dizer, o que eu gostei lá no país Bubu Babá Dadababu. Oxe, qual é o país? Dudu Babá Bababu. Eu cheguei lá, tem um negão lá, por que tu tá nessa? Vem cá, chega, que eu tenho um cacete aqui, ó. Tome, ai! Você é cristão, é? Sou. Tome, ai! Aí ele vai dizer, eu amei esse país. Eu volto direto pra lá. Porque ele gosta de levar pau. Por quê? Se incomodar. Porque um bando de mulheres lindas, senhoras e homens, ficavam, você quer comer? Você está com fome? Eu já comi em 3 casas, quer comer mais um pouquinho? Tem uma batatinha aqui, ó. Tem um pudim, quer água gelada? Você quer um pano para cobrir seus pés? Está muito frio. Aí ele se sentiu incomodado. E ele pergunta, qual é a opinião da gente? A minha opinião é que ele não gosta de coisa boa, porque isso para mim é bom. Quando eu chego numa casa, eu sou muito bem tratado, graças a Deus. E isso mostra o carinho das pessoas por mim, tá? E o que fazer? Reclamar do que é bom, né? Agora, se elas não ligassem,
Um leso, rei do Brasil. Deixa na sala aí assistindo televisão. Não vou nem falar com ele, pode ser que ele queira ver minha beleza. Não. Aí ele achou que elas são muito humildes. Então, o que é bom atrai elogios, mas críticas também. Exato. O que é bom, eu acho que isso é bom, né? Você chegar numa casa e ser bem recebido e oferecerem comida para você e ficarem perguntando, você está bem? Você quer mais alguma coisa? Você encheu o bucho? Porque a minha avó e minha mãe era assim. A minha avó chamava-se Mãe Maria. Era Mãe Maria. Mãe Maria. E ela enchia o saco de nós. Enchia? Sim. Você tinha que comer para ficar com o buchinho duro. Era. Comer o que mais? Tá gostoso. Ô menino, esse menino só comeu 3 sacos de bolacha. Traz um mocotó para esse menino. Então, minha avó era desse jeito. Minha mãe era do mesmo jeito. Né? Mas hoje as pessoas estão muito assustadas, né? Quando chega alguém na casa, o cara fica... Né? Mas antigamente, nos sítios, era assim, tá? Era assim. E se você não comesse, eles ficavam com raiva. Dizia que você estava com nojo deles. Por que você não quer comer? Era. O povo do sítio era desse jeito, né? Era antigamente, né? Era. Aí eu amava ir para casa da minha avó, porque era babado. A minha avó botava, senta no chão aí, menina, e fazia bolinho de feijão. Dá para Joice de Assisinho, vá. Toma, Joice de Assisinho. Vovó, eu quero mais. Era um babado tão grande. Tu quer laranja? Tem laranja, tem banana. Ó, e tal. Era um babado, rapaz, cheirado no sovaco. Minha mãe era do mesmo jeito, né? Mas o tempo era outro, né? Hoje, talvez, se a gente fizer isso, seja mal interpretado. A pessoa fica assim, esse cara quer me comer. Esse cara, o que esse cara tá tão delicado pro meu lado? Esse cara tá com algum interesse, né? Mas naquela época era desse jeito. Nós temos padrinhos, né? A gente chama benção padrinho, benção madrinha, né? Isso durou até pouco tempo. Olha, tem uma mulher chamada Dona América. Eu falo sempre nela. Tem a Hermenegilda, que é desse jeito, né? Hermenegilda! Por isso que eu falo tanto em Hermenegilda. Aí tem gente também como Hermenegilda. Se eu for falar, meu amigo, né? Mas aqui na minha cidade tem a Dona América. Dona América é muito católica, né? Mas ela nunca me rejeitou por ser crente. Quando eu chegava na porta da casa dela, eles puxavam eu para dentro. Jogavam na mesa, aí botavam um peru na minha frente, dizia, pode comer, que tem mais uns 5 lá dentro. Era uma abundância muito grande, era uma coisa maravilhosa, né? E se você não comer, eles ficam com raiva. A Hermenegilda é desse mesmo jeito, né? Tem outros também que eu podia citar aqui, né? Então, assim, a pessoa ser bem recebida é bom, né? Antigamente era desse jeito, gente, era desse jeito, né? Ainda me lembro dos natais, dos finais de ano, que eu passava lá em Dona América, mas eu comia que só faltava cair para trás. E ela dizia, come, não comeu nada, rapaz, só comeu um peru e meio. Oxe, come, menino, come. De vez em quando chegava Josa, e aí, pastor? Aí comer aí, tudo católico rezando, e nunca me desprezaram em nada, porque era crente, né? Então, não tinha tempo ruim, não, e podia ser pobre e rico. Tinha sempre um cafezinho, uma bolacha, um biscoito, um aioli, né? Era a questão. É porque o tempo mudou, hoje a gente está com medo um do outro, né? O tempo mudou, mas mesmo assim ainda tem gente desse jeito. Eu posso chegar agora, marque meia-noite. Se eu chegar meia-noite na casa de Hermenegilda, Hermenegilda! Todo mundo dormindo, porque Hermenegilda dorme cedo. Hermenegilda! Bem! Hermenegilda! Aí ela vai se levantar e dizer, oi, pastor! Oi, Alcione! Entra aí, rapaz! Hermenegilda, que eu vinha de viagem, aí me perdi lá no Jalapão, aí faz meia-noite, Hermenegilda. Ô, pastor, vou preparar a janta pro senhor agora. Não, Hermenegilda, eu quero só um cafezinho, tem aí, tem? Não, eu vou preparar café, instalar ovo e tal, e fica até 2 horas conversando comigo, arruma mesa. Gente do céu, eu posso reclamar de uma coisa dessa? Tratado como rei, tá entendendo? Alcione, bota o menino para tomar banho, bota o menino na minha cama, vai, vem cá, rapaz, é um tratado bom. Isso é ruim ou é bom?
A gente tem que saber conhecer o que é bom e o que é ruim, né? Tem que saber o que é bom e o que é ruim. Isso também tem igrejas que são desse jeito, né? Vocês, graças a Deus, são uma igreja maravilhosa que Deus me deu. Maravilhosa. Faz-me companhia 2, 3 horas. Faz 3 horas que eu estou no ar, tem gente que está desde o começo. Estou adorando o comentário, pastor. Olha aí, tá vendo? Vocês são maravilhosos. Aí que eu já dirigi várias igrejas, né? Vários tipos de igreja. Aí cada igreja também tem sua característica. A igreja que Deus me deu, que são vocês, é uma igreja maravilhosa, né? Maravilhosa. E já cheguei em casa de pessoas, meia-noite, 1h da manhã, ali em Alagoas. Cheguei na casa da mulher às 2h30 da manhã, eu me perdi na BR. Eu, a mulher, os meninos, 2 horas. Como lá era ar-condicionado, né? Demorou, acordou, mas quando acordou, meu amigo, fez janta, fez tudo, tal, né? Então, assim, existe esse tipo de gente ainda, tá? Mesmo com todo esse negócio, todo mundo assustado, né? Mas existe esse tipo de gente ainda. Agora, vai achar ruim? Não. Achar bom. O que é bom, a gente tem que saber o que é bom. É como o marido. Pastor, essa mulher não presta. O quê, rapaz? Essa minha mulher não presta. Por que essa sua mulher não presta? Ela só quer me dar beijo toda hora, ela quer me cheirar, ela quer fazer amor comigo, ela faz minha comida na hora certa, ela é séria, ela é uma mulher de Deus. Tu tá achando ruim, velho? Oxe, tu tá achando ruim, né? Mas tem gente pra tudo, né, nesse mundo. Tem gente que acha ruim, né? Pastor, esse marido não presta. Por quê? Ele vive trabalhando, cuidando de mim. Não presta mesmo, não. Deus, ó, ilumine vocês. O carinho que eu tenho por vocês é muito grande, tá? Eu já cheguei a passar aqui 3 horas conversando sobre tudo e eu percebo que tem pessoas que é direto, arruma a casa, faz o feijão, né? Manda foto pra mim, eu na televisão. Ó aqui, pastor, eu tô arrumando a casa e olha, assistindo o senhor. E os guris, tá na briba. Os guris gostam de estar na briba. Então isso é maravilhoso. Eu vou ficar com raiva disso? Não. Pastor, eu quero falar com o senhor e não consigo. Vou ficar com raiva? Não, o cara quer falar comigo. Se ele quer falar comigo, é que ele gosta de mim. Aí às vezes eu não dou atenção total porque não tem quem dê, que seja, né? É muita gente. Mas aí eu só tenho que agradecer a Deus, né? Paulo, ele passou por tudo isso. Podemos ler Filipenses, para você ver a diferença. Podemos ler Coríntios. Não, Coríntios a gente já leu, né? Está lendo, terminando agora. Podemos ler Filipenses, Efésios, outros livros. Vocês vão dizer amanhã qual é o livro que a gente vai ler, tá? Tá bom? Então, você que não assistiu às outras partes, assista, tá?